Eu ia dizer boa tarde, mas está escuro lá fora. Chegamos, então, ao final desse seminário de comemoração, né, dos 70 anos das Ciências Sociais na PUC-Rio. Né? Não é do departamento exatamente, mas é das Ciências Sociais. E, enfim, acho que foi um evento incrível, assim, né? Todas as mesas trouxeram questões que são muito caras para a história desse departamento. Vamos falar da cidadania, democracia, direitos, desigualdades, né, que está no núcleo também das ideias que norteiam a nossa pós-graduação também. E foram, pelo que eu entendi das conversas que aconteceram aqui, foram coisas que se estenderam para os almoços, para o bar, então trouxe muita... o GT continua nos outros GTs, aqui nos mais informais. E eu acho que certamente tudo isso inspirou os estudantes que, felizmente, estiveram muito presentes aqui, mesmo com esse clima difícil, né? Então, acho que foi a coisa principal que motiva, né, aqui o departamento a fazer isso é inspirar agendas de pesquisa e agendas de ação para os estudantes. Acho que isso está cumprido. E aí a gente fecha esse seminário com uma conferência do professor James Holston, que também dedicou a sua carreira a pensar essas questões, né, da democracia, da cidadania, inclusive partindo de pesquisa nas cidades brasileiras, né? Ele tem pesquisas importantes na cidade de Brasília, na cidade de São Paulo, e a gente está muito feliz de contar com a sua presença aqui hoje. E como bem mencionou a Mariana Cavalcante hoje de manhã, né, os seus trabalhos são muito influentes nos estudos urbanos aqui no Brasil. Né? Vou passar aqui para uma parte mais formal da apresentação. O professor James Holston, ele é antropólogo político, né, de acordo com a sua descrição. É professor titular pelo Departamento de Antropologia na Universidade da Califórnia, em Berkeley, e diretor do Social Apps Lab. Ele é formado em filosofia pela Universidade de Yale, tem mestrado em antropologia na USP, e em arquitetura pela Universidade de Yale também, e doutorado em antropologia também pela Universidade de Yale. E aí eu falei aqui da sua descrição no site da universidade. Suas pesquisas, elas investigam a cidade como lugar estratégico para a emergência e erosão da cidadania, da soberania popular e da democracia. Ele fez pesquisas em cidades no Brasil, na Nicarágua, na Dinamarca e nos Estados Unidos, e os seus trabalhos mais recentes focam em novas formas de democracia direta e no desenvolvimento de aplicativos para diferentes formas de organização democrática. Então, como eu mencionei anteriormente, né, os trabalhos são muito influentes aqui. Eu vou citar 2 livros que muita gente aqui provavelmente deve ter lido: A Cidade Modernista, uma crítica de Brasília e sua utopia, e Cidadania Insurgente, disfunções da democracia e da modernidade no Brasil. E um dos seus artigos mais recentes discute as características da cidadania democrática, e mais não digo, para não dar spoiler. Eu acredito que os temas trabalhados pelo professor Holston não só se coadunam perfeitamente com o espírito desse seminário, mas também com o núcleo daquilo que é discutido e pesquisado aqui no Departamento de Ciências Sociais da PUC-Rio. Obrigada mais uma vez. Obrigada, Ana Paula. Primeiro, gostaria de te agradecer esse convite para estar com vocês aqui, festejando, celebrando os 70 anos de Ciências Sociais na PUC. É uma grande honra para mim. Eu gostaria de exprimir a minha gratidão para a professora Maria Alice e Marcelo pelo acolhimento tão generoso que eles fizeram para mim. É uma coisa... Dá prazer da vida de encontrar velhos amigos, mas de fazer novos amigos. Né? É realmente muito obrigado. Então, Ana Paula, obrigado pelas palavras. Eu estou meio emocionalmente batido, né, com as eleições. Semana passada, aqui no Brasil e também nos Estados Unidos. Mas também, intelectualmente, eu não sei se eu posso dizer isso em português nem em inglês, mas também eu estou me sentindo intelectualmente flagelado.
no sentido perverso de animado. Pelo paradoxo que a minha incompreensão do que aconteceu luta com minha compreensão, que esta incompreensão faz parte do problema. Problema de democracia obviamente fracassada e em retrocesso. Não era sempre assim. Eu quero só relatar um pouco. Cheguei aqui no Rio, na 79 e 80. Pela primeira vez, quase bebezinho. De pós-graduação, como comércio. Convidado pelo grande e elegante professor Elio Jaguaribe para fazer um estágio no UPERJ. 6 meses para aprender português, que não falava, e conhecer departamentos e programas de ciências sociais, nas ciências sociais, começando com o UPERJ, mas conheci muitos contatos com escolas e seus pesquisadores. E a panorama das ciências sociais me impressionou muito no ano 80, 81. Especialmente no meu ramo de antropologia moderna e urbana. E me deslumbrei. Um enorme potencial de inovação, de pesquisa, ligado diretamente à invenção de uma democracia ascendendo como uma fênix da ditadura. Eu lembro, eu comecei a perceber a mudança na própria palavra cidadão. Quando eu comecei conhecer o Brasil, o cidadão era ninguém. Era exatamente a pessoa que não tinha relação com ninguém. Era uma palavra policial. Quem é um cidadão? Um coitado que foi atropelado pelo ônibus. Mas eu percebi que estava começando a mudar. Estava enchendo subjetividade e objetividade. Subjetividade no sentido de uma aspiração de ser uma outra pessoa. E objetividade em termos de direito. E estava começando a mudar o conceito de cidadão e cidadania. Depois, eu fui para Brasília para estudar a cidade modernista. Eu comprei uma Brasília branca e dirigi para Brasília naquela estrada de 80 anos, 12 pneus furados. Foi uma aventura, realmente. Aí eu conheci em Brasília os verdadeiros candangos, os pioneiros na obra de construção. Eu perguntei, fala comigo, como que era ser candango naquela? E como que está agora? Então, eles falaram quase todos, ô moço, quando eu cheguei aqui, 7, 8, eu me deslumbrei com tudo, os espaços, velho, o urbanismo, as oportunidades, a esperança, o próprio céu de Brasília. Que coisa. Mas logo depois, fiquei desiludido com meu destino de peão, de João Ninguém, no capital de privilégios. E com o tempo, a desilusão passou para desespero. A grande maioria dos candangos tem caracterizado sua experiência em Brasília com essa narrativa, que eu chamo os 3 Ds. Deslumbramento, desilusão e desespero. Sempre penso nos 3 Ds. Comecei com deslumbramento no Rio. E hoje eu estou, como imagino muitos de vocês, com desespero. Encarando o fascismo de frente nos 2 países. Caiu a ficha, eu acho, que o problema não é somente, ou principalmente, uma direita raivosa, uma esquerda esgotada, embora são fatores. Mas a democracia em si. Quer dizer, ficou evidente que a democracia eleitoral, como institucionalizada e praticada, uma democracia de representação delegada, traiu a sua responsabilidade de soberania popular.
Então, a questão que temos que enfrentar urgentemente é o que torna a democracia efetivamente democrática. Porque ficou claro que não é a representação delegada. Então, a mesa de hoje, e de onde também tinha colocado isso muito claramente. Celina colocou, porque separou a representação da democracia. Descartou, criticou a representação, mas e aí a democracia, onde fica? O que fica para a democracia? Não, isso foi o problemático que eu acho que ficou no ar. Não é? Hoje à tarde, com as provocações sobre desigualdade e democracia, também. O que é democracia, então? Eu proponho que o que torna a democracia democrática é seu caráter direto e insurgente. É que ambos foram perdidos na democracia representativa parlamentar. Quase todo mundo fica descontente, é malcontente. Então, eu retomo a sempre incomodando questão leninista. O que deve ser feito? Como eu não sou otimista nem pessimista, mas tento ser realista, essa questão sempre me incomoda. Por que me incomoda? Porque, no fundo, incomoda porque eu sou um bicho autoconcentrado nos meus próprios interesses. As minhas pesquisas, família, amores, meu cachorro, minha casa, o sexo, o mercado. Essa questão, o que deve ser feito, exige um outro cálculo de interesse. Como eu nunca fui nacionalista de forma qualquer, e sempre achei a nação um berço de violência, patriotismo tóxico, genocídio, nesse desabafo, eu queria voltar para o deslumbramento do genius loci dos territórios locais. É a materialização em lugares e povos específicos e os problemas que eles querem enfrentar. Quero voltar a minha atenção à ação direta, democracia direta, baseada em assembleias e não em plebiscito, que não envolve eleições, nem delegação de autoridade, nem teorias de representação. Esse tipo de assembleia institucionalizada, decisões vinculativas e não consultativas. O problema da democracia participativa não tem decisões vinculativas. Através de deliberação direta. Essa prática gera um público de interesse mútuo que chama um mundo social de democracia, de soberania popular, em que os participantes reconhecem as consequências das suas ações e falas, para mais ações e falas, para mais ações e falas, para misturar uma linguagem teórica de John Dewey e Hannah Arendt. Dois filósofos da vida ativa, um pouco fora de moda, mas que entenderam a política como experimento. Eu acho importante voltar a considerar a democracia direta, porque tem uma faculdade inerente de derrubar, sabotar, desestabilizar, desfamiliarizar as pretensões e privilégios. Não é só a sociologia, mas a democracia tem esse papel. Ainda mais, a democracia direta não pretende resolver os problemas básicos de soberania ou desigualdade, mas usa a não resolução como um recurso para democratizar. Deixa-me elaborar isso um pouco mais adiante. E começar pelo fim. O fato de que os republicanos liberais clássicos
é nós. Rejeitam a democracia direta não se dá porque esta seja demasiado antiga ou fraca, nem porque seja não escalável ou favorece os incompetentes, argumentos clássicos da rejeição. Nem tampouco porque a democracia direta não possa funcionar em tempos modernos. Tudo isso é falso. É simplesmente falso. E por quê? A rejeição é porque a sua cidadania é escandalosamente inconveniente. Para nós, para mim, os modernos, que estamos sempre ocupados com interesses privados. A cidadania da democracia direta desvia a atenção das seduções da vida privada. Corrói os poderes da riqueza e do conhecimento especializado que proporcionam privilégios. Sabotam suposições sobre nascimento e méritos superiores. Ela rompe a noção que a liberdade significa adquirir sem limites e consumir a partir de um máximo de opções. Essas conclusões que a democracia direta é intoleravelmente inconveniente. Adoro essa frase. Intoleravelmente inconveniente. Indicam duas críticas que queria elaborar. Uma é que a crítica popular à democracia existente e a outra é a crítica da democracia à cidadania. Ambos sugerem que o seguinte problema conceitual como condição de desenvolvimento histórico e antropológico da democracia. Se o poder soberano pertence à comunidade política para a qual foi estabelecido, como exercer esse poder sempre foi uma questão especialmente controversa para a democracia. Que a soberania pertence aos cidadãos é algo amplamente aceito. Mas tanto os apoiadores como os opositores da democracia têm argumentado consistentemente ao longo da sua história sobre se o povo é capaz de se governar diretamente ou, se caso de negativo, se deve delegar seu poder soberano a representantes supostamente competentes e com resultado governar indiretamente. Lembra de 2.000 anos, 2.500 anos. Quando a questão leva à usurpação de poder soberano por governantes autonomeados, surgem várias formas de autoritarismo, como ditadura e oligarquia. Caso contrário, produz-se normalmente vários tipos de delegação a elites e especialistas, principalmente políticos profissionais, burocratas de carreiras, produtores de conhecimento, dentro de algum esquema de representação, delegação e eleição. E certamente, eu acho, um supremamente paradoxo que este esquema de representação, delegação e eleição, que foi considerado tanto pelos antigos como pelos primeiros modernos como contradizendo a democracia. O que não é como contradizendo a democracia. Tinha se tornado sinônimo dela sobre regimes de democracia republicana parlamentar. É um paradoxo enorme. Como resultado, a questão de autogoverno democrático, de soberania popular com cidadania democrática, continua a ser uma das mais incômodas na teoria prática política. O problema do regime democrático, portanto, é que, se queremos contrariar os argumentos antidemocráticos, para salvar a noção de soberania popular, devemos determinar como a multidão de cidadãos irá exercer a sua soberania. Historicamente, as modalidades da democracia direta forneceram uma resposta convincente. Não me refiro ao plebiscito, me refiro à Assembleia.
exemplificado no polis ateniense, nas assembleias cantonais suíças, nas assembleias municipais de tantas cidades, nos conselhos iroqueses, se diz iroqueses em português, não é? Sim. Das panchetas das aldeias da Índia, bem como em outras associações, em assembleias no mundo inteiro, que os antropólogos, em particular, estudam. Mas com o advento de comunidades políticas territoriais mais amplas, com números muito maiores de cidadãos, e com as modernas concepções de soberania e governo, os teóricos têm consistentemente considerado essas soluções inaplicáveis às sociedades contemporâneas. Em vez disso, propuseram uma representação indireta, votação em massa como a melhor maneira para resolver os problemas modernos de escala, tempo, controlar a tirania das facções majoritárias e, não se deve esquecer, assegurar a propriedade. Não obstante, eu me disparei, tanto no registro histórico como nos meus próprios estudos de caso, com o achado de que esse brilhante duplo impulso conduz sempre ao impasse de traição. É certo que a noção representativa da democracia tem sido notavelmente bem-sucedida com base para a chamada democracia liberal. No entanto, a delegação de governo democrática a sistemas parlamentares dominados por elites tecnoprofissionais e a subordinação da cidadania ativa a aspectos jurídicos formais também alimentaram a sensação persistente na literatura de 2.500 anos de traição do princípio fundamental de soberania popular democrática como governo do povo pelo povo. Nas últimas décadas, esse sentimento provocou insurrections, como dizer assim, insurreições extraordinárias do povo sob as formas de rebelião metropolitana e de nacionalismo xenofóbico. Ela alimenta uma fúria de intensidade global contra a democracia representativa liberal que não incongruentamente, mais uma vez, apresenta a democracia direta como antídoto ao longo de todo o espectro político. Movimentos de Occupy invadem as cidades com concepções alternativas de direitos. Movimentos populares, muitas vezes racistas, não populares, desculpe, movimentos populistas, muitas vezes racistas e sexistas, municípios que promovem cidadanias urbanas baseadas na participação direta dos residentes, em vez de na pertença nacional delegada. Como resultado, os rebeldes que exigem alguma forma de democracia direta, desde assembleias a consultas digitais, são tão diversos como ocupantes urbanos, os cabildos de Santiago, as coletas amarelas francesas, os internatos 5 estrelas italianos, os bolsonaristas brasileiros, os supremacistas brancos americanos e partidários de partidos políticos em todo o mundo que canalizam a vox populi, ao mesmo tempo que promovem variedades de etnoautoritarismo. Em síntese, tais mobilizações metropolitanas e populistas constituem uma crítica popular à democracia existente. Na sua raiz, sugiro, está a sensação que a democracia representativa parlamentar traz o que deve ser democrática na cidadania democrática, seu caráter direto e insurgente, e que o antídoto pode ser encontrado na democracia direta. Se examinamos ambos os aspectos dessa crítica popular, podemos considerar 3 questões que iluminam a traição da soberania popular da democracia de hoje. O que torna a cidadania efetivamente democrática?
O que há de direto na democracia direta e como esta pode fornecer um meio para a redemocratização da democracia. Para investigar essas questões, temos que antecipar que a cidadania da democracia direta é mais do que intoleravelmente inconveniente. Ela é insurgente. O que significa insurgente? A cidadania democrática, caracteristicamente, se desenvolve como montagens, diria em inglês assemblages, de formas entrincheirados e insurgentes, numa relação tensa e, em geral, perigosa, pois a formulação histórica dominante, ao mesmo tempo, produz e limita possíveis formulações em contrário. Como se pode prever, o insurgente irrompe nos mesmos locais que sustentam o entrincheirado, mas sob circunstâncias alteradas. Por exemplo, os mesmos fatores que fragmentaram e subjugaram os pobres rurais, acesso restrito à terra, aos direitos políticos, ilegalidade na moradia, mau governo da lei, servilismo, esses mesmos fatores mobilizaram os trabalhadores nas periferias urbanas. O insurgente, inevitavelmente soterrado por esse passado, por ser moldado e construído pelos termos que esses fatores pressupõem, ao mesmo tempo que os desestabiliza. O sentido insurgente que utilizo para estudar esse emaranhado, se diz emaranhado, não é normativo, não tem valor moral ou político inerente. Cidadanias insurgentes não são necessariamente justas ou democráticas, populistas ou socialistas. Cada caso deve ser avaliado. Assim, a insurgência define um processo que é uma ação na contramão, uma contrapolítica, que desestabelece que desestabelece o presente e o torna frágil, deshumanizando a coerência com que geralmente se apresenta. Certamente, os movimentos nem de Bolsonaro nem de Trump são insurgentes, porque fortalecem as estruturas de violência, repressão e preconceito e não os desconstrói. Insurgência não é uma imposição de cima para baixo de um futuro já orquestrado. Ela borbulha do passado em lugares onde as circunstâncias presentes parecem propícias a uma erupção. Desse ponto de vista, o presente é um pântano vazando, cheio de furos, lacunas, contradições e mal-entendidos. Esses existem logo abaixo de tudo as pressuposições táticas que conferem ao presente sua aparente coerência. Utilizo a análise histórica para mostrar como o passado sempre vaza para o presente, rompendo o presente em elementos heterogêneos e frágeis, permitindo que ela seja recomposta, transformada. Nesse sentido, o argumento histórico, podemos ver que insurgências das periferias urbanas brasileiras deslumbrantes na década de 70 e 80, embora eu acho sem foco democrático, não só sumiram de vez, mas são recursos submersos no pântano do presente. Como a Comuna de Paris, de 1971, embora massacrada, pode ainda inspirar na teoria da prática de insurgência. Se entendermos a cidadania como filiação a uma comunidade política, esta torna-se democrática quando provocada pelos problemas identificados de soberania popular e governo, de equalização e diferenciação e de ruptura e estabilidade. O que torna a cidadania democrática é a crítica à constituição do político
forçosamente revelada por esses problemas. O componente democrático é a capacidade insurgente da democracia de transformar o político através dessa exposição. Os antidemocratas resistem a este compromisso, propondo concepções do político que indicam uma resolução dos problemas de soberania, igualdade e civilização. Mas as perturbações da democracia são especialmente fortes porque são estímulos inacabados, não resolvidos e insurgentes à erosão de entrincheiramentos de poder e à desestabilização da desigualdade. Eles perturbam, provocam, sondam e transformam. Para aqueles que estão no poder, são intrusões intoleráveis, formas estabelecidas de fazer política. Para aqueles que não têm participação, eles podem ser revolucionários. Se a disposição da democracia é problematizar a cidadania, então a soberania popular que estabelece o domínio da democracia deve incorporar a ruptura como recurso político para manter a cidadania democrática vitalizada. Para democratizar a democracia de forma persistente. O fracasso em fazer isso é que Hannah Arendt identificou como o tesouro perdido da Revolução. Você lembra aquele último capítulo no livro Revolução? O fracasso de institucionalizar o espírito da Revolução dentro da Revolução. Esse impasse deriva da contradição aparentemente inconciliável que a preocupação pós-revolução com a durabilidade de novas estruturas de governo não tolera as rupturas do espírito da revolução. Mas sem institucionalizar pós-revolução, a ruptura, a revitalização democrática não acontece. O que perdemos nos Estados-nações republicanos modernos é esta componente democrática da cidadania. O que sentimos com o resultado, se nos importarmos, eu acho traição e raiva. Pelo menos nesse momento é o que eu estou sentindo. Já faz tempo. Mas agora, os fundadores das formas republicanas rejeitam o governo democrático na sua forma direta, baseado na Assembleia, como um modelo para grandes estados territoriais. Eles miram na democracia ateniense como um caso exemplar, cuja rejeição reitera consistentemente as mesmas críticas, muitas vezes derivado da política do Aristóteles. A suposta incompetente da massa para governar, devido à sua ignorância e irracionalidade, a sua falta de tempo e dinheiro para dedicar ao governo, a impossibilidade de reunir grandes populações em assembleias presenciais, e os espetáculos de turbulência, para citar Madison, né? Os espetáculos de turbulência que levam uma democracia direta a vidas curtas e mortes violentas. Eles defendem o arranjo republicano como contra-veneno para a democracia. Embora não tenha espaço para elaboração, é importante observar que os fundadores das formas republicanas modernos, Rousseau, Madison, etc., o fazem principalmente através de duas inovações conceituais. Brilhantes, mas inovações conceituais. Eles distinguem soberania de governo, de modo que, por exemplo, o povo poderia manter sua soberania através de plebiscitos sobre leis fundamentais, uma ou duas vezes por ano, suficiente. Mas
mas não participar na sua deliberação, nem tampouco na sua administração. Isso foi a solução obsiana, russiana, etc. E eles atribuem o governo aos pequenos órgãos parlamentares desses especialistas selecionados. Esta representação não permite ao povo reunido em assembleia qualquer papel institucional. Desta forma, o governo republicano pretende neutralizar o suposto caos, incompetência e ameaça da democracia direta em razão da atuação da multidão. Então, eu acho chamar democracia a esse esquema republicano de governo delegado farsa. Nada mais. Uma farsa. Os republicanos temem e rejeitam as respostas que a gente identificou para os problemas. Que a democracia desestabiliza o poder enraizado, o privilégio e a desigualdade. Que o governo democrático depende de descobrir uma maneira de institucionalizar esta ruptura como um recurso político confiável para governar no interesse das massas. Ambos os componentes subvertem os interesses próprios, oligárquicos, dos republicanos para governar por pouco os ricos, de forma antidemocrática, sem o povo reunido em assembleia. Eles corroem as noções defendidas pelas elites da superioridade de nascimento e da meritocracia. O desafio da democracia é a instituição dessa força disruptiva. O Balibar defende uma afirmação semelhante. Ele diz: não é que devemos rejeitar as constituições a favor das insurrections, nunca consigo falar isso em português, mas sim que devemos colocar o poder insurreccional para emancipar no centro das constituições políticas. A questão que eu sempre faço para ele é como é que a multidão exerce a sua soberania para reter os elementos insurgentes da democracia como um recurso para governar? Como institucionalizar o espírito de revolução de Arendt. Nos meus estudos sobre os casos de Assembleia Democrática Direta, identifiquei várias características que conseguiram realizar precisamente isso. Para ser exato, são 12 características. 9 para enfrentar problemas de soberania e governo e 3 de desigualdade. A atribuição de cargo por sorteio aborda ambos os problemas. Era um método, por exemplo, para atribuir 11.000 das 12.000 cargos do polo ateniense. 11.000 dos 12.000 cargos eram por sorteio. A complementaridade dessas características proporcionou instituições, procedimentos e oportunidades para estabelecer a democracia direta na forma de normas organizadas de constituição política. Não tenho tempo agora para elaborar essas características, mas todas elas são viáveis para institucionalizar a democracia direta na sociedade contemporânea de hoje. Todas. Concentro-me na institucionalização da democracia direta para mostrar como ela contraria não apenas os argumentos que os antidemocratas utilizam para menosprezá-la, mas também a sua rejeição como inadequada para as políticas modernas. Ao contrário, exemplos como Atenas, Suíça, Nova Inglaterra mostram que democracia direta é plenamente possível em grande escala nas sociedades complexas. Atenas tinha 60.000 cidadãos adultos masculinos, 60.000. Um quórum diário era de 6.000 pessoas. Isso não é uma sociedade política pequena, face a face.
e ela não era governada pela forma incompetente ou instável. Essas acusações são falsas. Durou 200 anos, com momentos de crise, é claro, mas com notável longevidade e consistência. Várias democracias diretas, como Atenas, Suíça, forneceram remuneração pública para serviços governamentais, tornando possível aos cidadãos de classe trabalhadora participarem na esfera pública, com tempo e dedicação adequados. E pratica a sua cidadania em todos os níveis de governo. E eles, os classes trabalhadores, fizeram isso maciçamente. A caracterização da democracia ateniense como face a face e de pequena escala é simplesmente falso. Sustentado pelo ideal da aristocracia que Aristóteles preteu, e não pelos fatos. Claro, o problema de escala da democracia direta baseada em assembleias não desaparece em consequência, mas precisa e pode ser repensado. Por exemplo, através de convocações de rede, redes digitais, por exemplo. Mesmo a distinção entre representativa e direta, como tipos opostos de democracia, é falacioso do ponto de vista democrático. O direto pode incluir a seleção de representantes por sorteio, eleição, autosseleção, voto por procuração e outros meios. A democracia direta usa métodos de sorteio, rodízio, limites de prazo nos mandatos e responsabilização por competência para controlar o exercício da autoridade em cargos públicos, limitar o entrincheiramento do poder político e minar os privilégios da biografia. Mais importante ainda, a atribuição por sorteio estabelece a regra de igualdade por ocaso na distribuição de cargo. Determinou não só que todos os cidadãos poderiam governar, mas que, o que é mais escandaloso para os antidemocratas, que qualquer um deles pode governar. O Roncier defende esse argumento de forma contundente, né? Que não é só que todos os cidadãos podem governar, mas que qualquer um pode governar. O sorteio afirma a confiança de que qualquer pessoa poderia tornar-se razoavelmente competente no cargo. Em qualquer caso, os especialistas são muitas vezes muito incompetentes. E também, em qualquer caso, com rodízio, e limite de prazo de 1 ano, por exemplo, por curto tempo. Para garantir a capacidade do povo de agir coletivamente e manter vitalizada a vida política, a democracia direta exigia que a cidadania seja plenamente ativa através de performance nas suas principais instituições, tanto no bairro como na cidade. A cidadania democrática é plenamente alimentada pelo direito igual de todos os cidadãos de comparecer na fala das assembleias populares. Não é menos fortalecido pelo direito de todos os cidadãos participem por cargos por sorteio nos órgãos colegiados. E o importante é que nem todos os casos, as decisões tomadas pelos membros da Assembleia são vinculativas e não meras recomendações a uma outra autoridade superior. E como as assembleias têm que se reúnem frequentemente e implicam uma abundância de cargos, proporcionam uma sólida educação prática em cidadania. Embora elites como Aristóteles geralmente pensam que eleições favorecem os melhores, os democratas consideram
que elas promovem a profissionalização da política, do qual desconfiam, os interesses dos ricos e a corrupção. Por isso, a democracia direta de assembleia insiste em usar o sorteio para distribuir cargos políticos e prevenir profissionalização e corrupção. Onde estou querendo chegar? É que a conjunção dessas características de democracia direta constitui a instituição de uma democratização regular, mesmo diária, previsível e confiável da vida política. Instituem o espírito de ruptura para perturbar o entrincheado e os desiguais, em conjunto com a necessidade de garantir a estabilidade do regime constitucional. Eles respondem às incógnitas da cidadania democrática que Aristóteles colocou na política e que, desde então, incomodam os exercícios da soberania popular e a obtenção da igualdade política no contexto de vastas desigualdades sociais. Então, essa pergunta foi muito boa. Né? Pode ter democracia com desigualdades? Mas, claro que pode. Tem muitos exemplos. Uma sociedade de vastas desigualdades que tem um espaço de igualdade que é o espaço político. Muitos exemplos. A outra questão que o Marcelo levantou é mais interessante. Pode combater desigualdade sem democracia? Eu acho que não. Precisa de democracia para derrubar. Então, a conjunção dessas características, eu procurei em termo mais empírico, 12 características. Dessas características da democracia direta, é, em sumo, o que torna a democracia democrática a cidadania. Então, pois bem, eu termino onde eu comecei. O fato de que os republicanos rejeitam uma democracia direta não se dá porque esta seja demasiado antiga ou fraca. Nem porque seja não escalável ou favorece os incompetentes. Nem tampouco porque não possa funcionar em tempos modernos, de sociedade complexa. É porque a sua cidadania é escandalosamente inconveniente para nós, para mim, os modernos, que estamos sempre ocupados com interesses privados. A cidadania democrática desvia a atenção das seduções da vida privada, corrói os poderes da riqueza e do conhecimento especializado, no qual eu investi na minha vida. É que proporciona, para mim, privilégios. Sabota suposições sobre nascimento e méritos superiores. Rompe a noção que a liberdade significa adquirir sem limites. E dá trabalho demais. Esse é o problema. Eu não tenho tempo para isso. Duvido que a democracia direta, com sua gênius loci de cidadania insurgente, pode ser institucionalizada onde estou sugerindo. Nos bairros, na vida urbana cotidiana, nas esferas locais de empreendimento, na autoconstrução e resistência ao despejo, na luta pelo transporte coletiva, na agricultura urbana, na reciclagem, na formação das crianças, no combate à dengue, com a mobilização dos residentes. Todas essas ações em assembleias diretas acontecem em espaços adjacentes do Estado. Esses projetos constroem uma cidadania urbana insurgente que articula o que o nacional não pode, que promove o que o nacional inibe, que inclui o que o Estado exclui. O
que conta não é as especificidades da ação, mas o senso ativo de projetos em comum, em comum, no qual os participantes têm controle. Eu chamo controlling shares, não sei exatamente como traduzir, mas tem controle. Que torna um projeto de urban commoning em um projeto de democracia direta é um processo de comunicação, deliberação, articulação desse controle, através de métodos específicos de sorteio, rodízio, limites de tempo, encargo, e de tomada de decisão que eu elaborei. Bom, embora eu duvide que a democracia direta e insurgente possa ser realizada por nós, os modernos. Espero, embora que duvide, espero que deixando claro alguns dos seus componentes, como eu tentei fazer hoje, só para desabafar, provocar. Talvez possa fornecer uma oportunidade nesse tempo de desespero para reimaginar as suas condições de possibilidade. Obrigado. Então, são palavras extremamente provocadoras, no meu caso, eu senti a carapuça do especialista sofrendo com essa inconveniência, assim. Mas, ao mesmo tempo, acho que essa ideia de que esses recursos forjados na cidadania insurgente, eles estão só submersos no pântano do presente, isso é muito encorajador e animador em tempos tão difíceis. Eu não vou mais falar muito, gente, só reforçar esse agradecimento e agradecer a presença de todos, né, e todas até aqui, né, e abrir para... Eu acho que a gente não tem muito tempo, então eu vou abrir, acho que uma rodada de perguntas e peço que as pessoas sejam breves, só para a gente poder aproveitar também o espaço insurgente e informal do coquetel também, para continuar conversando. Gabriel. Marcelo, Maria. Marcelo Ferreira. Gabriel. Fausto, eu queria agradecer, antes de tudo, uma lembrança que a sua fala me trouxe, quando você citou em dois momentos diferentes. Você falou que tipo de antídoto a gente pode ter depois de uma decisão tão difícil como essa que aconteceu nos Estados Unidos, e depois você lembrou a Comuna de 71. E aí me fez lembrar um texto que eu gosto de ler sempre que a gente tem uma decisão eleitoral terrível, que acontece com alguma frequência, infelizmente, um texto Sartre, de 73, chamado Eleições, Armadilha para Idiotas, talvez é Pierre Jacon, em francês, e em português tem traduzido como Armadilha para Otários. Então, Armadilha para Otários. Tem traduzido, então, o pessoal daqui da graduação, se quiser, revista ao seu número 9, tá? Traduzido por um antropólogo, inclusive. É um texto que traz um pouco de alento nesses momentos e fala exatamente também sobre o que você trazia para a gente, sobre essa atomização, né, das nossas potências insurgentes. E a pergunta, propriamente, que eu faria seria a respeito das capacidades que talvez a tecnologia possa ter para ajudar nesse tipo de insurgência. A gente sabe bastante, falou muito a respeito dessa capacidade dos meios digitais, das novas formas de informação para, de fato, diminuir o potencial transformador desse tipo de ação. Então, minha pergunta é, você vê algum tipo de valor no uso dessas tecnologias para a elaboração e para a efetivação dessa democracia direta insurgente? Obrigado. Tem uma pergunta conexa a ele. Deixa eu fazer. Tem uma pergunta conexa a ele. Esse livro aqui do professor James Holton, que é literalmente maravilhoso, A Cidade Modernista. Esse livro é maravilhoso.
um dos melhores livros escritos sobre ciências sociais no Brasil. O que ocorre? A minha pergunta, conexa do nosso colega, é até que ponto o WhatsApp, Facebook, redes sociais e correlatos, né, eles modificam um padrão associativo. E, por exemplo, eu não vou conseguir falar de forma objetiva um argumento tão complexo quanto esse livro, né? Mas, assim, numa síntese muito telegráfica, no sentido de que o urbanismo de Brasília, ele descaracteriza as sociabilidades, ele fomenta individualismos, ele implode relacionamentos humanos através da aplicação em Brasília, no plano piloto, de uma visão ortodoxa da Carta de Atenas de Corbusier, Lúcio Costa, e por aí vai. No entanto, na Jornada do Rio em 2013, nós vimos hordas de pessoas invadindo os prédios públicos em Brasília. Não sei se isso na Praça dos Três Poderes, não sei se tem alguma situação a ver com o WhatsApp, Facebook, não sei, mas em resumo, o que as redes sociais elas alteram ou não a sociabilidade num lugar como Brasília, um plano piloto de Brasília, que foi feito para não criar sociabilidade? Boa noite, professor. Obrigado pelo espaço. Vou falar um pouco mais alto, sem voz, mas eu vou tentar falar mais alto. Achei muito interessante a sua explanação e me chamou muita atenção quando você falou sobre democratizar a democracia, que parece uma coisa redundante, mas não é nesses tempos que a gente está vivendo. E, assim, eu me lembrei de dois autores, um estou lendo de uma dissertação, que é Tocqueville, né, a democracia na América, e eu falo muito dessa questão, né, não só da democracia em si, mas democracia e versus revolução, né? No caso da Revolução Francesa, foi apropriado que houvesse uma revolução, e no caso da democracia na América, né, essa contextualização é diferente da sociopolítica dos Estados Unidos. E falando da questão também da igualdade e da liberdade, né? Essa igualdade seria mais importante do que a igualdade, a igualdade seria mais importante que a liberdade, porque é primordial, né? E aí eu falo das paixões, né, que são identitárias, de paixões que, né, tem mil causas, assim, né, no caso, sociais, identitárias, sociológicas, e me lembrei muito do Adam Zagorski, quando ele fala, né, da crise da democracia. Adam Zagorski, polonês, sociólogo. Quando ele fala da crise da democracia, né, que a gente está vivendo uma época, né, 10 anos para cá, que as democracias têm sofrido uma certa instabilidade, né, em relação ao que garante uma democracia, né, o que garante você democratizar uma democracia, porque a gente teve vários exemplos, né, na história recente, de casos de países que, né, tiveram certas instabilidades, que não uma conjuntura, um contexto político-social único que determinou que aquilo ou outra coisa iria acontecer, a não ser o próprio estudo do próprio caso, né, que é muito específico. E aí, dentro desse contexto de democratizar a democracia, queria que você abordasse isso, né, o que faz uma democracia garantir a própria estabilidade da democracia, e como é que a gente pode falar isso em termos, como você falou, sobre da insurgência, e também da igualdade, né, da liberdade, que são temas, inclusive, de trouxe da Revolução Francesa, que são assim muito eficazes, mas nem sempre eles andam juntos. Então, eu queria assim, ouvir de você qual a sua opinião sobre isso. Assim. Vocês ficam lá na minha pergunta. Obrigado. Aqui. Do microfone. Quem é? Isso quer falar por ela está aí do seu lado. Ronson, eu pedi para falar, não tem uma pergunta, não. Eu quero fazer um agradecimento e um comentário. Tá? O agradecimento é por você ter estado conosco esses dias todos, ter estado aqui conosco todos esses dias, assistindo todas as mesas, terminando as mesas ainda com energia para comentá-las no almoço e nas atividades sociais que nós praticamos, com elegância, com, enfim, uma alegria, que eu acho muito legal. Na sua fala de hoje, né, eu destacaria o prazer que é, numa tarde chuvosa, numa universidade católica, ouvir falar de Bastilha, ouvir falar de revolução, ouvir falar de contestação dessa forma solar que a democracia representativa acabou assumindo entre nós. Tá?
O meu comentário é o seguinte: eu acho que, de algum modo, se a gente não introduz, né, na sua reflexão a ideia de uma guerra civil, eu acho que podemos introduzir, mas acho que talvez não seja a melhor ideia, né, pelo menos nesse momento. Então, é pensar De não introduzir? não introduzir a ideia de guerra civil, né? É pensar a questão da transição, né? Como é que nós transitamos de uma forma que também parece extraordinariamente, né, pouco imaginosa e pouco democrática, né, para uma perspectiva mais democrática. E eu fico pensando de que forma introduzir negatividade, no sentido dialético, né, em uma perspectiva consolidada de democracia. Né? Porque se trata disso, uma dialética sem síntese, alongada no tempo, em que a gente possa ir construindo progressivamente ao lado dessa forma, que é uma traição aos desejos, né, mais fortes do mundo, né, dos aflitos, né? De que forma a gente pode ir progressivamente introduzindo raios, né, de democracia. Eu acho que cada vez que a gente vê um movimento Occupy, cada vez que a gente vê uma praça, né, servindo como espaço para participação e para uma breve que seja organização autodefensiva, eu acho que nós estamos introduzindo negatividade nesse sistema. Então, o que eu queria dizer é o seguinte: se não vamos fazer, se não vamos fazer uma revolução, né, vamos fortalecer essas formas que, do meu ponto de vista, são insurgentes, de negatividade nesse processo de construção de uma democracia. É isso, né? Quero dizer a você que eu adorei a sua palestra, né? Há muito tempo eu não ouvia falar em Bastida. Quero dizer que Hannah Arendt e Balibar são autores muito bem-vindos e acho que, enfim, podemos até ir para a guerra civil, mas nós e mais quem. Os outros não querem, vai ganhar. Tem mais um. Marcelo? Alô? Sim. Tá falando? Tá. Ótimo. Posso. Muito obrigado. Ou James, se você prefere. Eu fiquei com a imagem do Candão. Achei que você não trouxe isso ao acaso. Esse Candão virou cidadão. Né? De algum modo, essa foi uma transição que a gente realizou exitosa. Chegamos até aqui. Os filhos ou netos desse Candão chegaram na universidade. Hoje têm uma capacidade de pensar o país que não tiveram os avós deles. Né? Avançamos. O Brasil não é Estados Unidos, não é isso? A gente está falando de lugares diferentes. A gente não teve o conforto econômico que os americanos sempre tiveram, né? Por razões óbvias. No entanto, a sua leitura da insurgência que você faz estudando São Paulo, que você agora, de certo modo, aprofunda, né, numa abertura de um olhar que traga um horizonte transformador, isso nos fala no escala-fundo. A eleição do Milei, a reeleição do Trump, a eleição do Tarcísio e do Witzel aqui no Rio, dando tiro na cabecinha, a quase eleição do Pablo Marçal, são sintomas eloquentes, de que aquela saga do candango que se escolarizou, que chegou na universidade, passou a se pensar como sujeito de direitos, ela começou a encontrar um limite perigoso. A gente precisa encontrar uma forma de revitalizar, de abrir horizontes. Então, eu vou ficar por aqui, mas eu queria
saudá-lo por essa corajosa reflexão de trazer a democracia direta, de pensar, inclusive, de repensar, porque a gente esquece, mas quando estávamos ali no limiar dos anos 2000, havia uma expectativa generosa em relação às redes digitais, né? Aquilo não é uma mentira, porque foi soterrado, mas aquilo tem potência, pode ser transformador. Ao mesmo tempo, no caso brasileiro, né, eu trouxe, inclusive, foi uma coincidência dessas, né, porque eu acho que você e o Werneck se encontraram sem que vocês se reconhecessem. Né? Porque a Maria Alice falava de democracia progressiva, o Werneck vai usar o Balibar, né, quando ele fala dos direitos já declarados, e de uma democracia que, de um lado, está olhando para a produção de direitos e de leis, mas, ao mesmo tempo, olhando para a aplicação dos direitos. Né? Então, ela encontra formas, né, que tornam a soberania mais complexa. Então, acho que tem aí um encontro entre vocês que é interessante e que a gente deve valorizar, porque fertiliza o debate. Nós precisamos, enquanto sociólogos, enquanto cientistas sociais, ajudar essa sociedade a encontrar caminhos. É isso. Porque eles existem. Olha, muito obrigado pelos comentários. Realmente, eu acho que eu tenho energia para mais uns 6 horas. Eu não vou insistir. Senão, a Ana Mocho vai me matar se a gente tiver mais. Não, mas eu acho que eu vou começar com Guerra Civil. Eu, no voo de São Francisco, eu senti o lado do senhor. Eu saquei imediatamente que ele era o bolsonarista. Era um texano branco. Então, eu não quis falar. Mas ele insistiu. Ele insistiu e, imediatamente, eu fiquei de mal-humorado. Assim, vai ter uma guerra civil. Falei para ele. E nós vamos ganhar. Como na outra vez. Ele ficou totalmente parado, porque é professor de Berkeley, liberal, esquerda, vai murchar. Eu falei, não, vamos ganhar. Pelo menos capturei a atenção dele. E a gente conversou longamente. De fato, tinha muitas coisas que a gente poderia concordar. Principalmente sobre cidade e bairro. Principalmente sobre nação, não. Nação é impossível. Mas sobre coisas que a gente conhece. Coleta de lixo, essas coisas chatas, de fato, mas necessárias. A questão, ele concordou também, é a questão de decisões, tomada de decisões vinculáveis. Porque a gente se frustra muito em trabalhar só com decisões consultativas que a gente entrega e que não tem. Então, nesse sentido, eu acho que tem muitas possibilidades. Eu não falava em redes sociais. Eu tenho um laboratório onde eu faço aplicativos, plataformas, mas os meus são dedicados, não gerais. Facebook, WhatsApp, em geral. Os meus são dedicados. Por exemplo, tem um grande projeto em Manaus sobre dengue. A plataforma é sobre dengue. Ele tem os blogs que qualquer um poderia fazer, mas tem 2 tipos de blogs. Uma é científica, os meninos lá do bairro. Não, hoje na jornada eu achei 10 focos. Mas o outro bloco, não, aí eu vou fazer um churrasco sábado, vem. Mas são espaços dedicados e eles se sentem seguros, um safe space. Que Facebook não é, WhatsApp não é. Então, outra coisa,
eu acho importante, eu posso falar muito, amanhã a gente entra mais em detalhes, amanhã tenho conversa com James Holton sobre isso. E, normalmente, os sites começam desconfiando do usuário. Por quê? Eles pedem two-way authorization, como diz isso. Você para login, você tem que dizer quem é você. Identificação, quem é você? Você é James mesmo? Prova, porque desconfia. Então, na saída, ele introduz elementos de desconfiança. A gente tem que lutar contra isso, começar que, não, pessoas são competentes. Eu diria, bom, tem muita coisa para conversar sobre o uso, mas eu não descartaria o digital. Eu acho que você falou, desculpe, não lembro. Marcial, sobre 2013, não é? Isso. E como... Mas eu acho que esses movimentos eram mais protesto do que insurgência. Estava pedindo para o Estado dar direitos. Mas você tem a razão que Brasília foi feito no molde do Haussmann para evitar grande multidão. Mas não precisava do WhatsApp para fazer uma grande multidões em Brasília, mas ajudou. Com certeza ajudou. Mas deu o que em consequência? Então, esse projeto de dengue em Manaus deu um resultado magnífico de combate à dengue, controle de vetor. Acho melhores números do mundo em controle de chikungunya, dengue e zika. O Brasil deu o quê? 2013. Impeachment? É uma questão muito complexa, mas, enfim. Eu acho que o Candango não era um competente. O Candango, o peão lá do Obra, tinha muita competência. Eu tinha muito respeito. Muito respeito. E você sabe que eles chegaram sem ser consultores, mas aprenderam na... Como se chama isso? Tem uma palavra ótima. Não, bricolage. Mas não tem uma palavra em português. Bom, enfim, eles aprenderam. Então, com um pouco de convivência com as coisas assim, eu não acredito. Então, eu concordo com os meus filhos, fizeram, cursaram, chegaram aqui, eu votaram em Bolsonaro. Pelo menos na Zona Leste de São Paulo, onde eu tenho muitas pesquisas, os primeiros moradores de lá eram muito petistas e os filhos são todos bolsonaristas. Pelo menos no meu conhecimento. Então, eu acho que, voltando à negatividade, eu acho que, de fato, eu estou cético, mas em Manaus, com as brigadas de saúde e vida sandinistas, foi possível montar um projeto que deu certo. E eu contribuí, mas não fui eu que... Foi eles. Mas tem de bairro, pois questão de bairro, eu acho sempre impressionante que as universidades muitas vezes têm programas de estudo de urbanos, de urbanização, mas não tem trabalhos no bairro. Então, eu acho que temos que ter esse tipo de trabalho. E caminhando. E caminhando. Construindo confiança, experiência. Eu estava em Santiago quando estourou tudo. Eu planejei uma conferência sobre repressões metropolitanas um ano antes, mas por acaso coincidiu. A proposta dos cabildos, eles chamavam, era: vamos mudar a Constituição. Eu falei: Constituição Nacional já? Não, isso vai ser sequestrado pelos elites, com certeza. Tem que construir experimentos nas coisas que vocês conhecem muito bem, de bairro, de região. Eu acho que é por aí. Enfim, muito obrigado.